Graça e paz de Cristo, irmãos queridos. Tenho uma palavra para os vossos corações que fica lá em Marcos 12, a partir do verso 28. Versículo 28. O primeiro de todos os mandamentos. Amém? Glória a Deus. Amigos queridos, gostaria de pedir que antes de assistir o vídeo, curta. Depois que assistir o vídeo, comente. Se achar interessante, compartilhe. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Temos uma palavra maravilhosa de Cristo Jesus para encher os nossos corações de paz, amor e alegria. Amém? Sejamos gratos, sejamos bons, sejamos fiéis, porque é isso que o Senhor quer em nós. Gratidão, bondade e fidelidade. Amém? Então, vamos lá. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar e, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Os escribas sempre queriam apanhar Jesus numa palavrinha, né? Mas Jesus não se deixou apanhar em momento algum. Por quê? Porque com ele mora a verdade, mora a sabedoria, mora o discernimento, né? Pois tudo isso é mandado dele, é mandamento de Cristo, é tudo dele, amém? Então, mas o primeiro são 10 mandamentos, né? Da Bíblia. São 10 mandamentos escritos por Moisés, um dos profetas de Cristo, né? Um grande líder que o Senhor usou para libertar o povo do Egito. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então, este escriba perguntou a Jesus qual era o primeiro mandamento. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aleluia e glória a Deus, né? É o único Senhor. Amarás. É o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Amém? Glória a Deus. Pois é. Amados irmãos, o primeiro mandamento é que nós temos que colocar o nosso Senhor Deus em primeiro lugar. Temos que o amar com todo o nosso ser. Amém? E glória a Deus. E vem o segundo mandamento aí que é parecido, semelhante, né? Então, e o segundo, semelhante a este, é que nós temos que amar ao nosso próximo como a nós mesmos, né? Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Glória a Deus e aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Amar o próximo, né? É uma beleza. É uma maravilha. Não é fácil, mas nós amamos o nosso próximo. Mesmo nas maiores adversidades das nossas vidas, nós amamos o nosso próximo, amém? Eu creio, porque amar o próximo é algo assim meio dificinho, né? Porque o nosso próximo
Ele é o nosso irmão, o nosso parente, o nosso amigo, o nosso conhecido e o nosso desconhecido também. É o nosso próximo, né? Então, para amar essas pessoas que a gente convive aparentemente, nossos amigos próximos é fácil, né? Facílimo. Amar família bem estruturada é uma maravilha. Fácil, fácil. Mas amar aqueles que se levantam contra nós, que nos causam dores, que nos causam situações difíceis da gente se levantar. Não é fácil. Não é fácil para ninguém, mas é possível ao que crê. Amém? Tudo é possível ao que crê. Então, nós temos que ter fé em todo momento. Até na hora do amor, de amar alguém, nós temos que ter fé, manter a fé viva. Glória a Deus. Porque a fé é quem constrói as bênçãos. Amém? Temos que ter fé em tudo que a gente for fazer. A fé tem que estar ali, na frente de tudo. Glória a Deus e aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Seguir o caminho da verdade e da vida não é coisa fácil, não. Não é para todo mundo, não. Por isso que a maioria está fora do caminho, né? Porque o caminho é estreito. Só para quem tem vontade mesmo de seguir a Jesus, né? Quem ama a Deus de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, de todas as suas forças. É que a gente anda no caminho da verdade e da vida, que é Jesus Cristo, né? Que é o caminho da fé, do amor verdadeiro. Glória a Deus e aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Pois temos que amar o nosso próximo também, com todo o nosso ser, com toda a nossa verdade, porque o nosso próximo é um ser vivo, é uma pessoa igual a nós, né? Nós temos que respeitar uns aos outros, amar uns aos outros e se dedicar uns aos outros também, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E é esses dois mandamentos que são os mais importantes, né? Os outros são importantes, mas esses são os mais importantes porque se trata de Deus e das criaturas dele, né? Do povo de Deus. Amém? E glória a Deus. E nós temos que nos dedicar uns aos outros, sim, com perfeito amor, com boa vontade, ter um coração bom e manso, perdoador, porque nós somos falhos, pecadores, errantes, todo momento nós podemos pecar, podemos falhar, porque nós somos semelhantes a Deus, mas nós não somos Deus, né? Porque Deus sim, tem sabedoria o suficiente, mansidão suficiente, amor suficiente para não pecar e não errar. Ele veio ao mundo e do jeito que ele veio, né? Sem pecar, ele voltou. Glória a Deus e aleluias. Já pensou passar por uma terra dessa, tão corrompida pelo pecado, passar ileso, passar sem ter uma mácula, que nem Jesus, né? Jesus foi um homem bom do início até o fim, um homem maravilhoso. Se ele errou, pecou, eu não estou sabendo, né?
Na Bíblia não está escrito. Glória a Deus. Eu creio que não. Eu creio que quem anda com verdade, não peca, não erra. Amém? Andar na verdade é um caminho muito difícil. Porque muita gente diz que deixa eu falar uma mentirinha ali, só assim, um pouquinho, pequenininha. Deus nem vai perceber. Ele percebe. Ele vê. E toda mentira é mentira, né? Nós falhamos. De vez em quando a gente usa uma coisinha assim pequenininha, disfarçando de que é pequena, que não vai prejudicar, mas que é uma falha, um erro nosso. Amém? E glória a Deus, temos que andar no caminho, na verdade, na vida, porque é esse caminho que é o caminho santo de Deus. E nós temos que seguir a Deus. Glória a Deus. Então, temos que amar uns aos outros, porque cada um sabe o porquê falha, né? Porque o mundo é muito corrompido diante de tantas vaidades excessivas, né? Diante de tantos desejos ocultos de pessoas prejudicarem outras, né? Diante de muitas coisinhas assim que a gente sabe que existe, sabe que passa, que acontece até com a gente, com pessoas perto da gente, mas a gente tem que, às vezes, fingir que não vê, passar a mão por cima, não deixar pra lá, né? Porque tudo a gente tem que levar, ó, pro céu, para o Senhor. Tudo nós temos que levar para Deus. Ele é quem peleja por nós, quem guerrilha por nós, porque nós não sabemos pelejar um contra os outros. Porque nós não temos sabedoria, nós temos muita violência, tanto na língua, quanto no pensamento, no coração, né? Nas mãos. E Deus não se agrada, né? Então é melhor a gente orar e entregar para o Senhor, porque Ele é quem sabe cuidar de tudo isso. Não é fácil a gente passar por algumas situações por conta de pessoas, mas nós temos que ter sabedoria. Temos que entregar para o Senhor. Se for preciso, se afaste da pessoa. Não tenha mais contato, não tenha mais conversa, mas não queira vingança, não queira fazer com suas próprias mãos. Entregue a Deus, confia nele, porque o mais Ele fará, e Ele faz. Confia no Senhor, entrega teus caminhos a Ele e espera. Amém? Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de mentira, Deus não é Deus de desunião. Deus é Deus de paz, de amor e de união. Amém? Mas Deus também é Deus de justiça. Ele gosta de fazer justiça na vida dos seus filhos. Glória a Deus e aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Temos que ser fortes e sábios. Aprender a ter sabedoria com a palavra de Deus. Leia a palavra do Senhor. Se concentre nela. Reflita em cima da palavra de Deus. E não se perca com seus próprios pensamentos, com sua própria vontade, no seu próprio coração, no seu próprio eu, porque nós somos errantes pecadores. Nós temos é que parar de pecar, entrar no caminho da verdade e da salvação. Amém? Porque é nesse caminho que nós vamos encontrar a paz que excede o entendimento. Glória a Deus e aleluias.
Desse jeito, meus irmãos queridos, nós temos que saber nos conter em algumas situações e andar e saber andar pelos caminhos certos. O caminho da verdade não é difícil de andar, não. A verdade não é difícil de praticar, não. Nós temos que aprender a andar com pessoas que andam com verdade. Amém? Porque se nós andar com pessoas que andam com mentira, nós vamos nos corromper com a mentira. São pessoas corruptas. Pessoas corruptas corrompem. Pessoas mentirosas corrompem também. Nós temos que andar com pessoas de bem, de paz, de amor, de verdade, para que nós possamos ser também igual. Amém? Muitas vezes a gente diz: oh, meu amigo, ele é mentiroso, ele é assim, assim, mas é gente boa, eu gosto dele. Aí continua andando com aquela pessoa mentirosa, sabe que é daquele jeito e continua ali, ó, andando juntinho. Depois, o que é que acontece mais na frente? Aquela pessoa mentirosa vai contar uma mentira sobre a sua vida e vai lhe colocar em uma enrascada. A culpa é dela? Não, a culpa é sua, que sabia quem ela era e continuou junto com ela. Amém? Por isso nós temos que desviar desses caminhos de corrupção e andar no caminho da integridade, da verdade, do amor, que é o caminho de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Até rimou, hein? Glória a Deus e aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Então, nós temos que amar o nosso próximo como nós mesmos, né? Amarás ao seu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes, né? Esses dois são os maiores mandamentos. Glória a Deus e aleluias. Amar a Deus também nem todos amam. Muitos falam Deus para lá, Deus para cá, mas não sabem o que é amar a Deus, não. Verdadeiramente, não sabem. Porque Deus, para nós amar, nós temos que confiar de verdade, né? Como eu citei a situação no instante, que nós temos que nos entregar verdadeiramente a Ele e confiar que Ele faz por nós muitas coisas que nós não podemos fazer. É Ele quem faz o impossível, o sobrenatural, os milagres. Ele não dá a glória dele para ninguém. Não adianta chamar santo fulano, santo ciclano, santo deuclano, porque só existe um santo só, que é em forma de três, né? Que é a nossa Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém e glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, né? E glória a Deus. Então, queridos, é desse jeito, não tem outro maior que Deus, não. Deus é a perfeição, é o maior, é o maioral de todos, é o soberano, né? Tem soberania sobre tudo e sobre todos. Ele é o nosso alfa e o nosso ômega, o primeiro e o último. Glória a Deus e aleluias, né? Amém. Deus é maravilhoso. Então, é desse jeito que nós temos que andar, seguindo o caminho do amor, da verdade. E são esses dois mandamentos que são os principais, que nós temos que guardar em nossos corações e lembrar todos os momentos das nossas vidas, todos os momentos. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre. E com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo
o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Não é estas longe do... Não está, perdão, gente. A leitura é boa, porque às vezes não está muito legal não, mas tô bem. Amém? E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Glória a Deus e aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Amai ao Senhor teu Deus com todo o teu ser, e amai o teu próximo como a ti mesmo. São esses os mandamentos de Cristo Jesus para toda a humanidade. Amém? Vamos ser mais humanos, mais humildes, mais mansos e mais verdadeiro, e andar no caminho santo, no caminho da fé, no caminho da verdade e do amor. Andar em Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Que nós andemos por esse caminho da paz. Que é nesse caminho que nós vamos encontrar o amor, a paz, a esperança. Amém? Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Que Deus nos dê a graça e a paz. A paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluias.